nosso terceiro congresso Manaim Ministério Apostólico, cobertura. Sejam bem-vindos todos vocês. Dê uma salva de palmas para o seu irmão. Diga assim: você é especial. Estamos aqui hoje com o apóstolo Gilmar Brito, a apóstola Ana Márcia. Hoje a filha dele, a Melina, está de aniversário e eles estão aqui. Tá vendo? Quando prioriza o reino, Deus desata o resto, né, apóstolo? Que Deus abençoe Melina, milagres, que ela venha ter uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida, querido. Quero cumprimentar a igreja de Campo Limpo. Amém. O pastor Adolfo e Jéssica. A igreja de Hidrolândia. Amém. A igreja Lions. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nosso tema é igreja movida na visão profética. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida durante esses 3 dias. Eu quero deixar uma palavra aqui que está em Provérbios 29, versículo 18, que diz assim, era a versão, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? Na versão KJA diz assim: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Amém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu sei que Deus tem preparado a igreja do Senhor para nós conquistarmos, querido. E se não for a partir de nós, não vai acontecer nada. Mas a partir de você sendo movido no poder do Espírito Santo, pode ter certeza que algo sobrenatural vai acontecer na nossa nação, vai acontecer na sua casa, vai acontecer no seu território, porque a alegria do Senhor será a sua. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha. Então há um poder sobrenatural que Deus quer ocupar cada um de nós, mas é preciso ter desejo. Eu costumo dizer que Dalila não era inimiga de Sansão. Inimigo de Sansão eram os filisteus. Dalila era o desejo de Sansão. Aonde tu coloca o seu desejo, ali é perigoso. Que o Espírito Santo enche a sua vida de uma forma sobrenatural. Amém? Mais uma palavra eu quero deixar, que Jesus disse lá em João 6, versículo 63, assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Portanto, entenda que devido ao fato de que a palavra de Jesus é Espírito e vida, ela tem poder para transformar a sua vida. Ela tem poder para fazer algo sobrenatural. E eu creio que hoje Deus vai começar uma obra na sua vida. Nesse terceiro congresso, Manaim Ministério Apostólico, eu quero que você curve a sua cabeça. A apóstola Liz vai estar orando, mas antes eu quero que você comece a liberar palavras, movido pelo Espírito Santo por esse congresso. E eu creio que Deus, toda semente que plantamos, nós colhemos. Comece a orar agora, liberando palavras para esse congresso. Querido Deus, eu recebo, Pai, cada palavra que está sendo emitida nos céus. Mas eu creio também, ó Pai amado, e eu te peço que cada palavra que sair desse altar venha fazer uma transformação. Venha, Pai amado, ó Deus, trazer libertação, cura, para que o propósito do Senhor se cumpra. Eu creio nesse mover. Deus, a tua palavra nos respalda quando diz que sem profecia o povo desfalece. E nós estamos aqui para liberar a tua palavra, liberar a tua unção, debaixo, ó Pai, desses céus
no qual, ó Pai, o Senhor enviou os teus filhos para liberar vida, para liberar propósito. E eu creio, Jesus, que tanto o apóstolo Gilmar quanto a apóstola Ana Márcia serão tremendamente usados pelo Senhor para liberar palavras de vida, palavras proféticas, ó Pai, para despertar em nós o profético, para que a vida de Deus se estabeleça. Eu quero declarar o novo do Senhor, eu quero declarar a vida de Deus, os desígnios do Senhor sobre a nossa casa, sobre as nossas células, sobre as nossas famílias. Eu quero declarar sobre os céus de Goiânia o propósito do Senhor, a vida do Senhor, e em nome de Jesus, vidas se renderão a Ti, e nós seremos, ó Pai, estabelecidos conforme a Tua soberana vontade. Assim eu quero declarar sobre os céus de cada igreja que aqui está. Nós seremos, em nome de Jesus, estabelecidos para louvor e glória do Teu nome, pois só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, pode ser mais forte esse aplauso ao Senhor, amém? Quantos estão prontos para celebrar com júbilo na presença do Senhor? Vamos declarar isso juntos. A sua palavra declara no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Então vamos declarar isso juntos. Ei! Hoje é um tempo de festa, não há mais lamento e tristeza. Da morte à vida, das luzes aos meus dias, é tempo de celebrar. Meus filhos regressam a casa, se escreve uma história de graça. Não somos escravos, mas filhos amados, é tempo de celebrar. A júbilo e dança, a liberdade em tua casa, celebração e alegria, pois hoje é um novo dia. A júbilo. Teus filhos regressam a casa, se escreve uma história de graça. Não somos escravos, mas filhos amados, é tempo de celebrar. A júbilo e dança, a liberdade em tua casa, celebração e alegria, pois hoje é um novo dia. A júbilo e dança, a liberdade em tua casa, celebração e alegria, pois hoje é um novo dia. A júbilo. Existe um lugar, vem, 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 é cheio de amor, vem, 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 este é o teu lar, é tempo de celebrar. Vem, 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 existe um lugar, vem, 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 cheio de amor, vem, 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 este é o teu lar, é tempo de celebrar. Vem, 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 existe um lugar. Vem, vem,
pela tua graça, Senhor, que celebramos o teu nome nesta noite. Dê mais um aplauso a Ele, aleluia. Santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei, governa o mundo com sua justiça. É como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Declarar que Ele é digno, aleluia. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Oh! Digno é o Cordeiro. Levante as suas mãos a Ele e declare mais uma vez: digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu.
Só Tu és digno de ser adorado neste lugar, nesta noite, nesta hora. Tu que vais adiante de nós, Tu és o Deus grande, poderoso. Tu és o grande Eu Sou. A Ti rendemos os nossos corações nessa noite. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti. Declare: aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande Eu Sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande Eu Sou. Eu quero estar perto, estar ao Teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a Ti. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande Eu Sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande Eu Sou, o grande Eu Sou, o grande Eu Sou, o grande Eu Sou. Montanhas estremecem, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande Eu Sou, grande Eu Sou, grande Eu Sou. Grande Eu Sou, grande Eu Sou, grande Eu Sou.
sou, o grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou. Ele vai à minha frente, Ele luta as minhas guerras. O grande eu sou, o grande eu sou. Obrigado, Senhor, porque Tu vais à nossa frente e todo o caminho tortuoso é endireitado pela Tua presença em nossas vidas. E nessa noite nós declaramos a Tua bondade neste lugar, Senhor, no nome de Jesus. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Cedo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Este é o em todo o tempo. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Todo tempo Tu és.
você lembrasse de toda a bondade que Deus fez por você hoje. Ao abrir dos seus olhos, ao seu respirar, ao seu levantar, ao seu caminhar, ao seu estar em algum lugar, Ele estava cuidando de você. Ele estava sendo bom, Ele estava te livrando, Ele estava te guardando, Ele estava cuidando de você. Em todo o tempo Ele é fiel, em todo o tempo Ele é bom. Às vezes nós não percebemos, mas Ele está nos livrando. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje receberam grandes livramentos de Deus. Grandes livramentos. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Ser exaltado, Senhor, nesse lugar. Ser adorado. Recebe a nossa adoração como incenso suave diante da tua presença. Recebe, Senhor, de todo o nosso coração. Nós queremos te honrar, te glorificar, te bendizer, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. E em todo o tempo nós reconhecemos que tu és bom. Aleluia. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim e por você? Se você pode, comece a fluir no Espírito. Erga suas duas mãos aos céus e comece a profetizar. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Cria uma atmosfera neste lugar. Ele que é santo, comece a dizer que Ele é santo, incomparável, irrepreensível, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que está sentado no alto e subindo em trono. Seja a glória, seja o poder, seja a exaltação pelos séculos dos séculos. Que se abre os portais para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Deus forte e poderoso na batalha, o leão da tribo de Judá, o príncipe da paz, o mesmo ontem e hoje será para todos sempre. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Que todo ser que respire louve o nome do Senhor. Por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos nessa noite, Pai, e nós te entronizamos neste lugar, dizendo que só tu és santo, incomparável, irrepreensível. Pai, nessa mesma atmosfera nós oramos por Israel. Israel, que o Senhor volte o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Nós oramos também, Pai, por Israel, por Brasil. Brasil, suas eiras se encherão de trigo e seus lagares transbordarão de óleo e azeite. Tu não serás esquecido, porque em teu solo existe um povo que clama a Deus pelo cumprimento das promessas dele em ti. Pai, nós te damos liberdade, nosso espírito está pronto e nossa mente está em alerta. Espírito Santo, flua de norte a sul, de leste a oeste. Nós estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para derramar esse congresso. Em nome de Jesus, se você pode, receba o Espírito Santo com uma forte salva de palmas. Não é para mim, é para Jesus. É mais sorte. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda força, de toda exaltação. É a Ele a honra. Glória a Deus. Aleluia. Vire pro teu irmão que está do teu lado, fale para ele que alegria é tê-lo aqui. Agora pro outro lado, fale para ele: você é profeta nessa geração. E você usará
desse dom, iremos profetizar que a Manaim Ministério Apostólico, as coberturas, viverão o melhor tempo em suas geografias. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor e já pode tomar o seu assento. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro congresso M12 Manaim. Eu tenho certeza que o Senhor irá nos impactar com a glória dEle, com a presença dEle. Esse congresso é um congresso debaixo de muita oração, debaixo de muito jejum, a qual Deus deu há 3 anos atrás para os nossos apóstolos. E de lá para cá nós temos vivido promessas e promessas se cumprindo. Você é resposta de oração, você é resposta de jejum. E é uma alegria tê-lo nessa noite. Amém? Serei breve. Tem algum jovem aqui? Aleluia. Nosso Jump Sumaré está chegando. E com isso, nós preparamos uma promoção em cima da promoção. A promoção é de 649. Aliás, a inscrição está 859, é por aí. 801 quebrados. O pastor Elcio veio e trouxe a promoção de 649. E com a graça do nosso Senhor, para Manaim Ministério Apostólico e coberturas, a inscrição está R$600. Só que temos apenas 20 inscrições. 20 inscrições. Você que quer pagar R$600, você corra, dê o seu nome para o seu líder de rede, para ele já me passar como será feito. Essa divide em apenas 3 vezes, junho, julho e agosto. Essas 3 parcelas no Pix, e não vai passar cartão até agosto. Se você trouxe o seu nome em julho, só é 2 parcelas. Em agosto, 1 parcela. Então, a inscrição R$600 e o ônibus 270. O ônibus também é limitado com a quantidade de 56 pessoas. Então, se eu fosse você, corria e garantia a sua vaga, porque o Jump Sumaré é incrível o que Deus faz. O tema desse ano é restaurando o altar. Então, eu tenho certeza que o Senhor irá restaurar o altar dessa juventude. Amém? Então, você está convidado. Você que deseja ir para o Jump Sumaré, fale com seu líder, que ele vai passar o seu nome para mim, para eu já te adicionar no grupo. Quem estará no Jump Sumaré é Apóstolo Renê, Pastor Elcio, Pastor Larissa, Apóstolo Marcos Santo, Davi Silva, Dede Júnior, Marco Feliciano, Felipe Valadão, Mariano Valadão, Felipe Neto e Thales Roberto. Eu tenho certeza que será 3 dias impactantes. Então você não pode ficar fora dessa. Amém? Amanhã o nosso congresso começa às 4 horas. Então 4 horas você corra, já esteja presente aqui, porque eu tenho certeza que será uma tarde e uma noite mergulhados na presença do Senhor. E amanhã é dia de fruto fiel. O Jorginho, coloca aí para mim dos lugares. Conseguiu colocar aí? Os lugares já foram divididos. Eu vou estar enviando no grupo do M12 da Manaim. E você procure o seu líder, o seu pastor, para que quando chegar você já possa se acomodar em algum lugar. Já está ali reservado o seu lugar. Amém? Porque amanhã é dia de festa, é dia de celebrarmos o fruto permanente. Como diz lá em João capítulo 15, versículo 16. O fruto permanente é uma série que nós estamos vivendo. Então está aqui a divisão do fruto fiel, vou estar enviando no grupo do M12. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos falar sobre dízimo, oferta e primícia. O que você acha aqui? Graça e paz, igreja. Amém. Vamos falar sobre esse assunto maravilhoso, mas bem rápido, porque Deus tem muito a falar conosco ainda nessa noite.
Eu queria falar hoje sobre um personagem que me encanta muito na palavra, apesar de ser referenciado poucas vezes. Uma pessoa que se chama Melquisedeque. Alguém já ouviu falar nessa pessoa? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele, livro de Hebreus, capítulo 7. Em Hebreus 7 diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. 2. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus. Repita comigo: feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Queridos, a menção dessa pessoa nos mostra que ele faz alusão ao próprio Cristo. Não é? Mas de onde veio esse rapaz? De onde apareceu esse moço na palavra? Aí a gente tem que voltar lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, que conta esse fato que a gente viu lá em Hebreus, no Novo Testamento. Porque muitas vezes quando a gente fala em dízimo, oferta e primícia, alguém fala assim: não, mas só fala do velho. Eu falo: não, vamos falar alguma coisa. Gênesis capítulo 14, assim: voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savê. Isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Queridos, esse texto ele nos intriga, porque quando se refere a Melquisedeque, lá na frente diz: ele não tem genealogia, não sabe de onde veio, nem para onde foi, não tinha origem nem fim, que ele faz alusão ao próprio Deus. Muitos historiadores chamam isso de uma teofania, que é uma própria manifestação de Cristo. Mas tem um fato interessante aqui, eu queria volta do 18, acho que é 18, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. A gente tem que ficar muito atento quando a Bíblia se refere especificamente a algumas coisas, lugares, datas, nomes. E aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que ele trouxe pão e vinho. Podia ter trazido muita coisa, não é? Deixa eu te perguntar, o que a gente serve na ceia do Senhor? Pão e vinho, não é isso? E aqui, o que Melquisedeque está trazendo de forma simbólica aqui, para entregar para Abraão, ainda Abraão, né? Ele traz pão, que representa pão vivo que desceu do céu, e traz vinho, que representa o Espírito Santo, que desceu do céu. Então, esse que faz alusão ao próprio Cristo, ao próprio Deus, à própria manifestação da divindade, traz primeiro uma oferta para Abraão. E aí, na sequência, diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Quem fez a oferta primeiro? Foi o próprio Deus que fez a oferta. Isso a gente vê muito claramente na própria história do cristianismo, da palavra, porque a Bíblia diz que Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse oferta humana ao Senhor, o Senhor já tinha trazido oferta à humana. Então, quando a gente fala assim: eu vou trazer um dízimo, vou trazer uma oferta, eu vou dar alguma coisa, querido, você não vai dar nada não, tudo já é do Senhor. Você vai entregar aquilo de forma, por fidelidade, aquilo que já é do Senhor. Porque se alguém deu alguma coisa para alguém, foi Deus que nos deu a vida, nos deu Cristo, nos deu a redenção, nos deu um sangue imaculado na cruz. Deus é que dá algo, a gente não consegue dar nada, porque nada é nosso. Nada trouxemos e nada levaremos. E, no entanto, muitas vezes, como falando de finanças, fica assim: mas isso aqui é meu, fruto do meu trabalho. Querido, reflita quando você disser essas frases. Porque antes de oferecermos qualquer coisa ao Senhor, o Senhor se ofereceu a nós.
Porque um dia Deus decidiu castigar o seu pecado em si próprio, através do seu Filho. Então, quando nós olhamos para esse momento, um dos momentos mais importantes do culto, o verdadeiro momento de adoração é esse momento. O louvor é um momento de louvor, mas o momento de adoração, segundo a palavra, é o momento que se oferece algo ao Senhor. Muito mais do que recurso. Recurso é uma das coisas que se oferece ao Senhor. Recurso financeiro. Então, nesse momento, a Manaim Ministério Apostólico te oferece a oportunidade de adorar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta e com a sua primícia. Pode trazer. Irmãos, aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor Deus, te adorar, te louvar nesse momento por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, não por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas eu te peço, Senhor Deus, em nome de teu Filho amado, Senhor Deus, enche o nosso coração de alegria por servir ao Senhor neste lugar aqui. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos traga, Senhor Deus, o renovo do Senhor, e que todos aqueles que participaram desse momento sejam abençoados segundo a palavra do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Só os que creem aplaudam o Senhor. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Você pode ir sentando, por favor. Deixa eu tentar me adaptar aqui com o fone, com o microfone. É uma alegria estar de volta com vocês depois de algum tempo. Eu me lembro da última vez que eu estive aqui, a gente participou de um encontro de casais. Não sei se alguém estava naquele tempo no encontro de casais que eu estive aqui. Já tem algum tempo, né? Acho que 6 anos, quase 7 anos. Eu sei que foi outro dia, mas eu descobri que já faz um tempo maior. Mas é bom estar de volta aqui com vocês. E nessa noite estamos nesse congresso sendo desafiados a ministrar um pouco sobre uma igreja que se move, né, ou se movendo na visão profética. E nós vivemos dias extremamente desafiadores. Nesse período pós-pandemia, a nossa vida como igreja mudou completamente. Comentava hoje com o apóstolo Liberato no tempo em que nós precisamos ficar em reuniões online, tanto cultos como reuniões de célula, o quanto foi difícil trazer as pessoas de volta para o templo. E algo que me chamou muito a atenção
é que no tempo da pandemia, não é, nós fomos obrigados a adotar um distanciamento social. E esse distanciamento social acabou impondo em nós, como igreja, um distanciamento social contínuo. E hoje o que mais a gente percebe é que as pessoas entram no templo, ouvem a palavra, algumas adoram, outras apenas assistem, outras aproveitam um momento para puxar o celular e mostrar para alguém na sua rede social: olha que culto maravilhoso, olha que unção, mas ela mesma não se conecta com Deus para desfrutar desse tempo. E aí nós viramos uma geração distraída. Às vezes a gente vai precisar acessar alguma informação que é importante, quando a gente tira o celular do bolso, chega uma mensagem, e aí eu já clico na mensagem, aquilo que eu tinha me proposto a fazer eu já esqueci. Estamos vivendo a geração com o maior número de TDAH. Todo mundo agora virou TDAH, e o nome desse TDAH está aqui na nossa mão. E nós nos distanciamos. Quando eu estou ministrando adoração na igreja, todos os domingos em Manaus, é triste às vezes de olhar a expressão de algumas pessoas, e eu lembro do tempo raiz, né, como a gente costuma dizer, que a gente vinha com alegria, verdadeiramente, cumprindo o que o salmista declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí parece que falta algo mais. Cadê aquele fogo? Cadê a igreja, né, que se expressa, que adora, que se entrega? Eu vivi o tempo de louvor e adoração na igreja, e isso surgiu aqui dessa região, chamada Goiás, aqui em Goiânia, através das comunidades, Koinonia, e que invadiu o Brasil. Eu lembro quando eu estava no Rio de Janeiro, no Seminário Batista, estudando música e teologia, o quanto eu amava ouvir as canções que surgiam a partir daqui, desta geografia chamada Goiânia. E eu lembro dos cânticos de koinonia, o tempo de comunhão, que nós cantávamos, um olhando para o outro, declarando o nosso amor como igreja, de nos abraçar no culto e dizer: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, de arrepiar, de dizer, uau, que presença de Deus, que mover poderoso. E aí a gente vive hoje um tempo de pós-pandemia, como igreja, estamos nos acostumando com os ditames desse tempo em que nós nos distanciamos de tudo, nos distanciamos de todos. As nossas famílias são importantes, mas às vezes a reunião de família também já não é tão importante assim. O trabalho é mais e a gente não tem esse tempo. Então nós precisamos hoje de um momento para mergulhar em Deus e perguntar a Ele: Senhor, o que é necessário? O que eu preciso fazer? É necessário uma mudança. Porque nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos a um Deus vivo. E Ele voltará. Se você não consegue entender o que estamos vivendo, a temática desse congresso é sobre visão profética. E os sinais estão aí das coisas que estão acontecendo. Não vamos longe. Rio Grande do Sul, recentemente, nós estamos vivendo todo esse tempo de ter que reconstruir um estado quase que por inteiro. E são sinais. O que está acontecendo no Oriente Médio, as guerras, rumores de guerras, e aí um levante contra a nação de Israel, que foi invadida. Eu estava em Jerusalém ano passado. No dia 6 de outubro, eu viajei às 9h55 da noite. E pela manhã, quando eu estava em Istambul, pegando outro voo para o Brasil, para retornar ao Brasil, quando nós adentramos o ônibus para ir ao aeroporto, nós ficamos sabendo que Israel estava em guerra. E aí a gente vê as pessoas seguindo aí tantas informações equivocadas, distraídas, não conseguem perceber o que está acontecendo. E aí a gente já não olha mais para a Bíblia Sagrada e lê acerca das promessas de Israel, como se fosse, passamos a não acreditar mais no que estamos lendo e começamos a nos unir ao que está acontecendo lá fora. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. E como igreja nós temos um papel aqui. Nós não estamos aqui apenas para passar o tempo, para envelhecer e morrer. Cada um de nós tem uma missão a cumprir.
E é necessário que nesses dias nós estejamos conectados com Deus, para que as promessas dele se cumpram em nós e nós, como igreja, possamos cumprir a nossa missão. Você crê comigo assim? No nome de Jesus, diga um amém, bem forte, e dê um aplauso ao Senhor, diga obrigado, Deus. E o interessante é que eu não combinei com o apóstolo Liberato, mas o texto que ele leu também é o texto que nós vamos começar hoje, apesar de que eu vou mergulhar nesse texto amanhã. Então nós temos um tema, uma igreja se movendo na visão profética. Provérbios 29, versículo 18. Eu peguei uma outra versão, apóstolo, que é da Bíblia para Todos, que diz assim: quando não há visão profética, o povo corrompe-se. Quem cumpre a lei de Deus é feliz. Está aqui embaixo, né? Eu não sabia a altura, quando eu coloquei, eu deixei embaixo. Quando não há visão profética, o povo corrompe-se. Quem cumpre a lei de Deus é feliz. Eu vou falar um pouco sobre esse texto inicialmente, mas nós vamos hoje caminhar de forma gradual em 4 palavras que eu destaquei do nosso tema, que é igreja, mover, visão e profecia, ok? Mas eu quero antes disso orar com vocês e nós vamos então mergulhar na palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado em toda a terra, porquanto não há um Deus maior, não há um Deus melhor, não há um Deus tão poderoso quanto o nosso Deus. A Ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor que já nos expressamos nessa noite através de canções, de leitura da palavra, através de orações. Tudo, meu Deus, é destinado tão somente a Ti. Eu peço nessa hora que o Teu Espírito Santo nos conduza na direção que Tu queres e que ao final desta reunião possamos declarar os feitos do Senhor primeiramente nas nossas vidas e que dessa forma nós possamos influenciar aqueles que estão à nossa volta, como os nossos familiares, ó Deus, pessoas do nosso dia a dia, do nosso trabalho, ó Deus, e assim a luz do Evangelho da glória de Cristo ser espalhada por esta terra chamada Goiânia. Ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá. Eu tenho uma linha mais de ensino. Espero que eu não seja um professor chato hoje e que tenha a sua atenção. Primeiramente, então, como eu falei, nós vamos estudar 4 palavras aqui. Ok? Igreja, mover, visão e profecia. E nessa primeira parte hoje eu quero falar sobre uma igreja que se move. E aí, quando eu começo a estudar um pouco sobre uma igreja que se move, então eu quero buscar aqui alguns significados, e essas coisas têm relação com o que nós compreendemos ou até acessamos como igreja. Primeiro, que igreja se refere a uma comunidade, num significado. Diz assim, composta por cristãos que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Então, igreja fala de comunidade. Quando eu uso o termo igreja, eu me refiro à comunidade. Aqui está uma igreja, ok? Não simplesmente porque ela está dentro de um templo, mas nós aqui vamos entender acerca disso. E isso que é o que os dicionários dizem para a gente. Igreja também se refere a um grupo de pessoas que têm as mesmas aspirações, as mesmas ideias, a mesma doutrina. Isso é igreja. E também nós usamos o termo igreja para nos referirmos ao edifício, o prédio onde nós nos reunimos. É comum a gente dizer, você vai à igreja hoje, você está se referindo a um endereço, a esse endereço aqui. É comum nós falarmos sobre isso. Eu que sou da área da música, do louvor, a gente conversa muito, tem que horas é o ensaio na igreja, né? E a gente faz muito essa referência ao prédio. E isso me lembra algumas coisas que durante o tempo dessa palavra eu vou partilhar com vocês. E aí eu quero trazer inicialmente então 3 definições da palavra igreja. Igreja como eu. Vamos lá. Eu ouvi durante toda a minha vida, a minha infância, a minha adolescência, eu tive o privilégio de crescer na Igreja Batista, em Manaus, Igreja Batista Memorial,
Aí depois chegou o apóstolo René em 1990, passou a ser o meu pastor na Igreja Memorial. E no ano de 1992 nós começamos então o Ministério Internacional da Restauração, como PIBREM, Primeira Igreja Batista da Restauração em Manaus, dando honras ao ministério que começou em 1990, no dia 20 de outubro, quando o apóstolo René foi empossado como nosso pastor. E então eu tive toda a minha vivência dentro do contexto chamado igreja. E eu aprendi que eu sou igreja. Só que quando a gente vai estudar isso teologicamente, na verdade, o eu e igreja é, de certa forma, um erro quando eu digo eu igreja, porque igreja se refere à comunidade. Igreja se refere, você vai ver, se refere a corpo, a pessoas. Então, eu como membro ou discípulo, faço parte da igreja. Eu sou igreja no sentido de coletividade, mas não no sentido de individualidade. Vocês estão entendendo isso? Mas nós usávamos muito isso. Eu sou a igreja, então amém. Só que na verdade eu preciso de 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, para que o poder de Deus se manifeste, as coisas sejam estabelecidas no mundo espiritual, porque isso era o ser igreja. Então, eu sou igreja sim, mas eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja com você. Amém? Eu sou igreja com você. E isso me reporta a algo muito interessante. Se eu sou igreja com você, eu não posso ficar em casa. Eu tenho que vir a esse, prédio e igreja para estar com você, para sermos de fato igreja. E aqui nós cantamos, adoramos a Deus juntos, aqui nós lemos a palavra, aqui nós nos alimentamos, aqui nós somos desafiados a mudar a nossa vida, somos exortados, confrontados, mas somos também apacentados e saímos daqui alegres, porque é bom viver com os nossos irmãos em união. Então isso era o ser igreja. Eu sou igreja, mas não na minha individualidade, eu sou igreja com você. Então, Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, pessoa de quem se fala, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Ele falava dele, mas ele falava também o que está lá no versículo 16 anteriormente, quando Pedro, ele se revela, ele entende a revelação do Messias. Então ele falava sobre aquela revelação como um fundamento, porque Cristo, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. E ele diz: a minha igreja, ou seja, edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz edificarei a minha igreja, significa que a igreja tem um dono. Diga amém. Quem é o dono da igreja? Jesus. Então a igreja não é minha. A igreja não é do apóstolo Liberato, da apóstola Lígia, a igreja do apóstolo René. O M12, ainda que seja uma estratégia que a gente tem usado para alcançar vidas, não é do apóstolo René, é de Deus. É uma estratégia de Deus, porque é uma estratégia onde a base dela, o fundamento dela está na Bíblia Sagrada. E a Bíblia quem escreveu foi Deus através dos seus profetas, durante toda a história. Então a igreja tem um dono, e eu preciso entender que a igreja tem um dono. Eu não sou o dono da igreja, porque hoje eu estou aqui fazendo a minha obra, um chamado que Deus me chamou, Deus me convocou para fazer a sua obra, e eu estou cumprindo o meu chamado, mas a obra é dele. Então eu não sou dono, porque na verdade, se no momento que Deus me chamar para estar com ele, que eu morrer nesse mundo, nesse plano, a obra dele vai continuar aqui, porque não morreu o dono da igreja. O dono da igreja está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Em breve voltará para nos buscar e nós vamos nos encontrar com ele. Pode aplaudir ao Senhor mesmo. A igreja tem um dono. Ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja tem um fundamento. O fundamento da igreja é Cristo. Cristo, a palavra Cristo na verdade é um título, no hebraico a palavra é Mashiach, ou ungido. Então ela tem um fundamento, o Messias. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus é o dono da igreja,
E Jesus é o fundamento da igreja. Tem até um cântico que nós cantamos agora recente, estamos cantando em Manaus, chamada Firme Fundamento, que diz: Cristo é o meu fundamento. Linda essa canção, porque é uma canção bíblica. E ela fala sobre nós como igreja estarmos firmados em Jesus como nosso fundamento. Então, eu sou a igreja quando eu não estou sozinho, mas sim quando me relaciono com meus irmãos, aliançados na fé santíssima de Jesus Cristo. Eu sou igreja, uma outra definição, como comunidade, corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então eu sou corpo. Quando eu me refiro à igreja, eu sou igreja no sentido de estar com meu irmão, não na minha individualidade, mas na coletividade. E eu sou igreja como corpo. Significa que eu faço parte. Por isso é que, quando as coisas não caminham bem dentro da igreja, se alguém está machucado por alguma coisa, está ofendido, o corpo sofre. Porque eu sou igreja. Na coletividade. E nós sentimos. Quando pessoas por qualquer motivo abandonam a fé, isso nos machuca. Isso nos dói. Como é terrível a gente ouvir: cadê o fulano? Nunca mais eu vi. Quando vê, não está mais, caminhou, se afastou, desviou. Meu Deus, que horror. E a família arrebentou toda. Meu Deus, a gente sofre, porque isso é corpo. Assim como no meu corpo físico, se eu machuco a unha, um cantinho aqui fica incomodando, porque isso é ser corpo. E aí também Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, ele diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É por isso, meus queridos irmãos em Cristo, que nós não podemos ficar falando mal um do outro. A fofoca não é bem-vinda no meio da igreja. É pecado. Porque eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando do corpo. Eu sou corpo. Eu sou igreja. Então, quando eu falo de alguém, eu estou contrariando os princípios da palavra de Deus. Então, eu estou ferindo o corpo. Lucas capítulo 22, versículo 19, também fala sobre o corpo. Diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando Jesus faz esse momento da ceia, que ele pega o pão, ele parte o pão. Eu costumo ensinar isso no encontro de levitas. Então Jesus pega o pão, ele faz uma oração, ele abençoa. Quem já participou de um encontro de levitas vai entender o que eu vou fazer agora. Ele pega e faz isso: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzelehen min haaretz. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos dás o pão da terra. Ele deu graças. Isso é dar graças. Está nas entrelinhas, porque isso é cultura que se ouve de pai para filho até os nossos dias. Quando você for um dia a Israel, chegar lá em Jerusalém, você vai no Instituto Bíblico, você vai lá na casa de Obed-Edom, você vai participar de uma ceia, ou você vai no Jardim do Túmulo, na ceia das nações, e ali vai ter um pastor, vai ter um rabino, vai ter um oficial religioso árabe cristão, e eles vão dar a bênção, e você vai ouvir isso. Mas ele fala do corpo, e Jesus fala do pão como corpo. Então, quando nós ceiamos, nós estamos partilhando do corpo. Eu estou comendo do corpo do meu Messias, do Senhor. E aí é uma aliança. Eu entro nele e ele entra em mim. E a partir daí eu vivo então os seus princípios. Por isso é que nós sofremos no nosso corpo as marcas do Evangelho, porque quando algo acontece em meio à igreja, nós sofremos. Quando comemos o pão, que é Jesus, estamos aliançados com Ele. Desde o início da criação, é interessante nós observarmos que tem sido assim. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Originalmente o texto, até eu coloquei aqui no meu computador,
sei se você já ouviu, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu quero destacar uma palavra aqui. Ele diz Bereshit bara, no princípio criou Elohim. Elohim, a terminação im no hebraico é plural. Quando eu digo bem-vindo Israel, eu digo Baruch Haba. Quando a gente canta, vocês conhecem Baruch Haba, Hashem Adonai. Já viu? Alguém já viu essa música aqui? Conhece? Baruch Adonai Elohei Israel. O Gilmar Brito, lá de Manaus, ele gravou. Você pode achar no Spotify. Ele é um cara legal. Quando diz Baruch Haba, você vai chegar em Jerusalém e vai dizer Baruch Haba. Que é isso? Bem-vindo. Eu quero dizer, tem mais pessoas. Eu digo Bruchim Habaim. Porque a terminação im em hebraico é plural. Então quando eu leio aqui Bereshit bara Elohim, ele está dizendo, no princípio criou Deus, mas um Deus plural. Ah, deuses? Não. É porque Deus, desde o princípio, não é sozinho. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Ruach HaKodesh. Ele é Espírito Santo. E isso se consuma lá também para completar o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo. Quem é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então eles são um só desde o início. Jesus nos mostra que igreja está na coletividade, está junto. Eu preciso estar com meu irmão. Eu preciso estar junto com ele, junto adorarmos. Porque se ele tem uma dificuldade e eu estou com ele, presente na dificuldade, eu preciso me alegrar quando ele se alegra. E não ficar com inveja quando ele tem uma conquista e eu não tive. Não, eu vou me alegrar com ele. Mas se ele estiver chorando, eu vou chorar com ele. Vou sentir a dor dele e vou estar ao lado dele. Isso é ser igreja. Como corpo, nós precisamos viver isso. Nós precisamos trazer de volta isso para os nossos dias. Depois de uma pandemia, é necessário um despertamento. Entrar uma voz aqui como voz de chofar, para que os nossos ouvidos sejam desimpedidos e nós possamos viver a essência do Evangelho, da Palavra de Deus. E entender isso. Desde o princípio, Deus é coletividade. E Deus está nos ensinando que igreja fala de coletividade. Amanhã eu vou falar sobre essa coletividade que se une por um propósito chamado visão. Porque a igreja também tem uma visão. Mas isso é amanhã, vamos continuar. Então, nós vemos o texto, e aí a palavra igreja do grego é eclesia, que significa aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila, etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo, como a assembleia de cristãos reunidos para adorar a Deus. A outra definição que eu citei inicialmente, igreja, templo, local de culto. O texto de Mateus 16, 18, ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É comum nos referirmos ao templo, como eu falei, o templo como igreja, nós chamamos isso. E aí eu lembro, no meu tempo de igreja batista, quando eu era menino, tinha 12 anos, eu fui fazer a minha profissão de fé. Alguém já fez isso? Alguém sabe o que é isso, profissão de fé? No meu tempo era assim, para que eu descesse as águas, fosse batizado, eu precisava responder a várias perguntas. Eu ficava durante 9 meses numa classe sendo doutrinado pela palavra de Deus para entender o que era o batismo, o que era a ceia, as santas ordenanças da palavra de Deus, o que era princípio, a vida cristã, o que era dízimo, o que era oferta. Porque no meu tempo, quem não fosse dizimista não podia ter cargo na igreja. Eu não poderia ser líder de louvor se eu não fosse dizimista. Eu não podia tocar piano se eu não fosse dizimista. Eu não poderia ser músico na igreja se eu não fosse dizimista. E ficava lá atrás na igreja, no templo, ó, como a gente falava, igreja, né? No templo, eu ficava lá atrás, chamado reposteiro. Ficava lá uma pilha de envelopes por ordem alfabética. E tinha o seu nome lá, Gilmar Brito. Deu dízimo, sim, tinha que ter a assinatura do tesoureiro, mesmo segundo tesoureiro. Porque quando ele pegava o relatório, Gilmar Brito não deu dízimo, se não deu dízimo, não pode participar da ceia do Senhor. Era desse jeito. Se não deu dízimo, não pode mais ter o cargo. Ele não pode tocar o piano da igreja, porque ele não é dizimista. Porque se ele não é fiel a Deus no pouco, ele não vai ser no muito. Era um princípio.
E nós, como igreja batista, porque todo mundo era dizimista, podia ser uma igreja pequena, mas a gente tinha tudo. A igreja conseguia fazer reforma, a igreja conseguia comprar instrumentos, não faltava as partituras para o coral, a gente conseguia pintar a igreja todo ano, comprar microfones, porque a igreja era dizimista. Hoje em dia a gente escuta muita bobagem pela internet, e aí esquece as sãs doutrinas, e aí a gente começa a se contaminar. Eu não vou dar meu dízimo, porque eu vou dar dinheiro para pastor. No meu tempo era assim. E aí eu lembro da minha profissão de fé, que o meu pastor, eu estava ali na frente sendo interrogado. O que é isso? O que é dízimo? Na época não tinha primícia. O que é dízimo? O que é oferta? O que é o batismo? Respondendo na frente de todo mundo. Mais nervoso do que qualquer. Tremia mais do que vara verde. E aí de repente meu pastor diz assim: Gilmar, o que está escrito na placa na frente, lá na frente, quando você chega, que abre o portão? Aí eu, Igreja Batista Memorial. Aí ele, como é? Fale bem alto para todo mundo no microfone. Eu, Igreja Batista Memorial. É isso que está escrito lá, igreja? Ninguém falava nada. Irmão Gilmar, vá lá na frente, lê a placa e volte aqui. Quando eu comecei a dar o 5º passo, eu lembrei, falou, não, agora você vai. E eu fui lá fora, cheguei lá fora, olhei. Templo da Igreja Batista Memorial. Ele disse, aqui é o templo. Porque se esse templo for destruído, a igreja de Jesus não vai ser destruída. Se nós formos perseguidos por tudo que está se levantando aí, se desenhando nessa nação, que parece que perdemos a nossa força como povo, se tudo isso que está aí se desenhando crescer ainda mais, a igreja de Jesus não vai acabar. Porque a igreja de Jesus não é invenção de homens. Ela está fundamentada em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a rocha eterna. E nós não vamos acabar. E eu tive que, quando menino, 12 anos, ir lá na frente para aprender. E nunca mais esquecer que eu congregava no templo da Igreja Batista. Mas como corpo, eu era igreja. E eu nunca mais esqueci isso. Isso é um princípio. Agora, quando começou, o meu segundo ponto é quando começou a igreja. Quando começou a igreja? A primeira vez que aparece a palavra igreja está nesse texto que nós lemos. Mateus 16, 18. Quando Jesus diz acerca de Pedro, é a primeira vez que aparece. Mas aqui ele estava apontando para mais à frente o que aconteceria. Que está lá em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Então, quando nasce a igreja nasce em Atos dos Apóstolos. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso é o nascedouro da igreja. A igreja nasce em Pentecostes. O que é Pentecostes? É a mesma palavra, em Pentecostes vem do grego, mas a palavra em hebraico é Shavuot, é a mesma festa. Eles estavam cumprindo uma festa do calendário bíblico, Pentecostes, Shavuot, que foi agora essa semana, terça e quarta-feira. Estamos ainda na época, no ciclo de Shavuot. E o que Shavuot celebra? Shavuot celebra a entrega da Torá, da lei, para o povo de Israel. E o que Pentecostes celebra? A descida, a entrega do Espírito Santo à igreja. E aí eu quero ler o que diz o texto de Êxodo, capítulo 19. Eu vou ler alguns textos saltados. Êxodo 19, que é o momento em que Moisés sobe ao monte para receber, então, a Torá, ou os 10 mandamentos, o decálogo. Versículo 3 diz assim, subiu Moisés a Deus,
E do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos falei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que interessante, aqui no versículo 5, ele diz: sereis a minha propriedade peculiar. No texto que nós lemos de Mateus capítulo Mateus 16, 18, nós vemos que Jesus diz que a igreja é dele, a minha igreja. Ele particulariza. E aqui, no Velho Testamento, em Êxodo 19, Deus está dizendo: sereis a minha propriedade. Se referia a um povo, porque havia uma promessa. Versículo 6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aqui já são princípios plantados que apontam para os nossos dias de Pentecostes e o nosso tempo hoje como igreja. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Versículo 11. E estejam prontos para o terceiro dia. Diga, terceiro dia. Porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, ou seja, som de trombeta, toque do shofar. E isso trouxe pânico ao povo, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Verso 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor, o toque da trombeta, o toque do shofar ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Você consegue imaginar isso? Agora, se você for estudar a história de Moisés, tem um momento em que Deus chama Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Eles se encontram. E Deus diz assim: ó Moisés, para mostrar para você que o que eu estou te falando é verdade, que eu sou o que sou, você vai voltar nesse monte aqui. E aqui você vai me adorar. Aí Moisés vai, tem toda a história que ele vai, volta ao Egito, e aí vem as 10 pragas e tudo, e depois ele sai, e depois desse tempo que ele sai do Shavuot, então se cumpre ali, quando ele sobe ao monte para buscar a Deus no mesmo lugar. Monte Horebe e Monte Sinai são o mesmo monte, e ele sobe ali, e Deus fala com ele. E Deus mostra ao povo, e todos ficaram tremendo de medo. Havia temor. E isso é algo que precisa ser resgatado nos nossos dias. No nascedouro da igreja, o que aconteceu? Vamos lá novamente para Atos capítulo 2, o que aconteceu ali? Antes, no capítulo 1 de Atos, é o momento em que Jesus volta, ele relata ali, Jesus viveu 40 dias com os discípulos e tudo, e aí de repente ele vai para um monte chamado das Oliveiras, e quando ele está no monte, ele sobe, vai para a presença de Deus, volta para Deus, mas ele deixa uma promessa, ele diz: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No Velho Testamento, o poder do Espírito descia sobre reis, sobre sacerdotes, um ou outro, não era sobre todo o povo, mas agora vem uma promessa, porque no momento em que Jesus viveu com seus discípulos, Deus encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, os discípulos se acostumaram com a presença de um Deus ali, diariamente com eles. Agora imagina, o Messias morreu e agora ele ressuscitou, amém, mas agora ele foi embora. O que será de nós? Ele diz: calma, tem uma promessa para vocês. Vocês não ficarão órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós, a partir do momento que eu abro o meu coração e digo: Jesus é meu Senhor e Cristo.
Ele entra dentro de mim e Ele passa a guiar a minha vida se eu ouvi-lo. Por que quebramos a nossa cara? Porque a gente não ouve o Espírito Santo. Mas esse mover, eu quero falar hoje apenas dessas duas palavras, igreja e mover. O mover é de Deus, e Ele é de Deus porque Ele é realizado em cada um de nós pelo Espírito Santo. Nós precisamos perguntar ao Espírito Santo se devemos fazer tal coisa ou não. É a tua vontade, Senhor? Às vezes a gente fica incomodado. Por que eu estou incomodado? Vai orar, porque o Espírito Santo está querendo falar, mas você não está ouvindo. O seu ego está tão lá em cima que você não consegue ouvir. Está tanto barulho no seu ego ali. Você querendo algo, porque você quer, e você quer igual uma criança mimada. Eu quero, me dá. E Deus está dizendo, calma, não é o momento, não é a hora. Mas você continua insistindo, você não ouve a voz do Espírito Santo. E aí quebra a cara. Depois fica decepcionado com Deus, com a igreja, com o pastor, com a liderança, quando na verdade nós estamos escolhendo por aquilo que nós mesmos decidimos, por não ouvir a voz do Espírito Santo. É necessário voltar aos rudimentos antigos. Estamos vivendo o ciclo de Pentecoste. Nesse tempo, Deus está dizendo, ei, igreja, acorda, volta para mim, volta para o meu mover. Precisamos estar movidos pelo Espírito. É necessário que o vento sopre novamente, porque quando você olha desse contexto, vem o vento e ele sopra, assim como no Monte Sinai. Agora lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a igreja estava fazendo o quê? Reunida, orando, buscando, e eles não saíam da presença. Continuava ali cerca de 120 pessoas, 10 equipes de 12, se reunindo ali o tempo todo, esperando o momento. Eles ficaram esperando que Deus se manifestasse. Eles não tentaram fazer isso na força do braço, porque Ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Porque se Ele envia o Espírito Santo, nós não estamos órfãos. Não temos sentimento de orfandade, porque Ele vive dentro de nós. É Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, morando aqui dentro de nós. Ele fala com a gente, Ele nos orienta. Ele diz o sim, Ele diz o não, Ele diz espere, não é o momento. Ele abre portas, aleluia, todo mundo gosta. Mas Ele fecha a porta, não gostei, mas Ele fechou, dizendo não é a hora. Assim tem sido na minha vida durante esses anos. Algumas vezes, algumas portas se abriram para mim. Algumas pessoas perguntam, Gilmar, apóstolo Gilmar, pastor Gilmar, Gil, por que você não quis gravar com uma gravadora? Eu disse, porque Deus fechou a porta. Algumas vezes eu fui tão tentado de achar que fui eu que fechou. Mas Deus disse não, porque um dia eu estava com a Ana Márcia, em São Paulo, em Alphaville, num escritório muito luxuoso, com um grande empresário da música popular brasileira, que queria abrir um segmento gospel. Ouviu uma música minha, e pediu uma reunião comigo. E disse, eu quero abrir um segmento e a sua voz é diferente. Ela tem uma identidade. E aí ele começou. Eu já descobri, eu sei que você gosta de orquestra. Eu monto uma orquestra para você. Você vai ter um catálogo para escolher qual maestro você quer para escrever os seus arranjos. Você vai poder escolher cada música. Eu vou montar uma audição. Gente, eu me senti Michael Jackson. Sim, não, esse não, escolhendo ali, aqueles documentários ali. Falei, o que é isso? Vou poder escolher todo mundo. O estúdio era a coisa mais linda, meu Deus. Escritório do homem, bancos imensos de couro, mesa de vidro. E aí, Gilmar Brito, tudo bem? Você é todo do meu lado. Quer um cappuccino? Falei, poxa, Satanás, já vem lá com o cappuccino, sabe o que eu gosto? Cappuccino, eu falei, um suco de laranja? Eu também gosto. Mas o cappuccino já veio logo, eu falei, tentação. E aí, de repente, quando eu estava quase cedendo, então, ele disse, você trouxe algum material? Eu falei, não, eu estou no evento. Ah, você está no evento aí do Fruto Fiel, em São Paulo. Eu que trouxe o cantor tal e tal, não vou dar muita dica aqui para ninguém. E aí eu, sim. Só que ele começou, fulano de tal... Bate na mulher. Vem cá, você é crente de berço ou se converteu depois? Não, nasci na igreja. Pelo menos assim, porque esse que se converte depois. Olha lá, meu. O que eu estou ouvindo? Que relatório é esse?
Ele diz, se conversa depois, bate na mulher, bate nos filhos, espanca e tal, sai do show, vai beber. Eu falei, misericórdia. Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer nada com esse homem não, porque eu posso ser o santinho da igreja, mas se eu assinar alguma coisa com esse homem, amanhã ele vai dizer de mim também alguma coisa. E aí ele disse, você tem algum material? Eu falei, não. Mas não tem nada de seu na internet? Ah, tem, eu soube, você gravou com Ludmilla? Sim. Gravou com Ana Paula? Sim. Vamos lá, me mostra aí algum vídeo, eu quero ver uma performance. Eu não sei fazer performance, irmãos. Eu só sei louvar e adorar a Deus. Eu não sei dançar. Eu danço todo desengonçado. Eu dou 3 pulos. Conta lá na internet. 1, 2, 3, acabou. Chega. Baruch Adonai. Tudo. O pastor René diz, faz samba, Gilmar. Mais agitado. Não, eu estou sambando. Não sei. Queria ver performance. Aí, está sem internet. Fulana, minha internet. O Gilmar Brito. Estou lá na internet. Ficava rodando. Não abria vídeo nenhum. Tentou primeiro, não, na minha pessoal. Põe aqui para o Gilmar Brito. Roda. Puxa, melhor internet de São Paulo em Alphaville. O Espírito Santo diz assim, eu fechei essa porta. Não é para você. Sabe por quê? Porque Deus sabe que se eu entrasse por aquela porta, eu não estaria aqui hoje com vocês. Eu não estaria ministrando louvor na minha igreja e aprendendo todo domingo, ainda que seja ungido apóstolo, a entender o caminho da humildade. E continuar indo aos lugares mais distantes onde Ele me manda. Recentemente estive em Santarém, no Pará, e aceitei um desafio que ardeu no meu coração. Fazer festa dos tabernáculos numa tribo indígena, que está sendo acompanhada pela nossa igreja da restauração no Pará. Ele disse, mas tem que ir não sei quantas horas de barco. Eu falei, eu vou. Você vai? Eu falei, vou. Eu vou lá no sertão do Ceará. Eu vou no barco. Vou fazer a obra. Porque para Deus não tem o que é o melhor lugar, tem a missão. E quem se move em nós é o Espírito Santo. Eu não escolho, se realmente eu sou um vocacionado por Deus, eu não só tenho que fazer missões nos Estados Unidos, Dubai. Eu tenho que fazer onde Ele chamar. Quantas vezes eu já agradeci a Deus por estar dentro de um avião, cumprindo a missão dele. Quando fui ao Japão a primeira vez, eu olhava de cima, cruzando o deserto da Sibéria, só via tudo branco, os montes, tudo de neve. E eu comecei a chorar e disse, obrigado Deus, porque quando eu era criança, eu dizia, posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Eu cantava. E eu dizia, eu sou um missionário. Era um menino, uma criança. E hoje Deus me leva a tantos lugares, pelo poder dele. Amém? Isso é o Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. E aí, Pentecostes fala sobre essa descida, sobre o aparelhamento da igreja. E o que é isso? É o meu terceiro e último tópico. O mover. Porque nós precisamos entender que o mover de Deus, ele é de quem? De Deus. Ele não é meu. E aí eu vou fechar com isso. Mover de Deus. Eu estava numa escola de mestres, nível 1 ou 2, acho que foi aquela lá, nível 2. E aí de repente eu vi a apóstola Dejanira ensinar sobre os 4 M's. Não deixe que o mover de Deus, não sei se eu já falei isso aqui há 6 anos atrás, se eu falei, vai lembrar de novo. Não deixe que o mover de Deus se torne um movimento. O que é isso? Estamos aqui em avivamento, estamos em Pentecostes, o Espírito Santo desceu, uau, que tempo tremendo, 3 anos de congresso, Deus fez algo poderoso, a igreja está num fogo santo, de repente se ouve aqui nas cercanias, uau, o que está acontecendo na Manaim, a paz e a glória de Deus, é anjo subindo, é anjo descendo, Deus está ali, aleluia, e o ministério de louvor está profetizando, aleluia, o povo da dança, todo mundo feliz pelo mover do Espírito Santo.
Aí começam a vir os curiosos, vão chegando, e vêm para olhar o que está acontecendo, mas eles não querem se erradicar, eles não querem se submeter a discipulado, eles não querem se submeter a ser ensinados, eles só vêm porque está chamando a atenção, é o mover de Deus, está atraindo, ok. Mas aí, se o meu coração começa a se encher, isso se torna um movimento. Movimento, as pessoas vêm, mas elas não ficam. Porque elas não criam raízes no movimento. E aí a igreja que estava no mover, ela se encanta porque está todo mundo vindo, está todo mundo vindo. O povo até de Brasília está pegando estrada vindo para cá, porque uau, o que está acontecendo ali na Manaim é o mover de Deus, e vai enchendo. E aí, se a gente não vigia, esse mover se torna um movimento. Só que depois de um tempo vai cansando, porque não tem mais essência, se desconectou. O movimento vira monumento. E aí a gente começa a se ufanar pela conquista que tivemos até aqui, e vai descendo o nosso coração. Podemos ficar soberbos. Eu estou falando de igreja, não estou falando de pastor, estou falando de nós como igreja. E aí, se vem o monumento, qual é o próximo M que eu aprendi lá? Mausoléu, sepultura, morte, acaba. Vá aos Estados Unidos, em algumas cidades que eu vi uns documentários, YouTube está cheio de documentários, de igrejas, de denominações inteiras que perderam tudo. Onde teve aquele grande mover de Deus, virou um movimento, virou um monumento, virou hoje um mausoléu. Você chega lá, é um templo vazio, não tem mais nada, não tem vida, não tem ninguém lá. Acabou. Porque o mover de Deus se foi. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós experimentemos o seu mover. Como igreja, nós precisamos do mover do Espírito Santo. Porque é isso que vai fazer a diferença. Uma igreja movida na visão profética. Hoje eu paro aqui, uma igreja movida. Nós precisamos nos mover. O que é isso? Se o Espírito Santo diz, avance, eu vou avançar. Se ele diz pare, eu paro. Se ele diz dê um passo atrás e espere, eu vou fazer isso. Se o Espírito Santo diz, é hora de nós entrarmos num mover de intercessão, a igreja toda vem junta. E aí o Espírito Santo diz, ok, agora é o momento de entrar num tempo de canções proféticas, e toda a igreja vem. E é tomada. Nós já vivemos esse tempo no início da nossa igreja, e nos domingos, ainda assim, de vez em quando eu quebro as liturgias, o Espírito Santo diz, não, Gilmar, não se prenda à liturgia nem ao tempo, porque a igreja não é sua, nem do apóstolo Renê, nem do M12, a igreja é minha, e vocês vieram aqui me adorar e não passar uma noite. E às vezes ele nos toma, eu tenho que entregar o tempo, e eu que sou metódico, e gosto que tudo comece e termine no horário, eu fico... E diz, não, é comigo. Quantas vezes nós vivemos momentos já como igreja, em que a igreja começou a cantar canções para Deus. E quem gerou essas canções foi o Espírito Santo no meio da igreja. Tivemos culto que não teve louvor, não teve intercessão, só teve palavra. O pastor ainda chegou e disse assim, Gil, sente lá. Não vai ter louvor hoje, vai ser só palavra. Amém, sim senhor, vamos começar diferente o culto hoje. Porque tem gente que não vem para adoração. Só chega atrasado no culto, não perde, não passa um momento de louvor na presença de Deus com cânticos. Tem aqueles que dizem, eu só chego depois do louvor. Tem umas piadinhas aí que rodam pela internet, né? Diz assim, eu sou ministro de louvor. E é claro que eu só chego atrasado no culto. Eu sou ministro de louvor. E é claro que eu só vou quando eu estou escalado. Ao culto quando eu estou escalado. Eu sou ministro de louvor e só fico na igreja... A cada 6 meses eu estou em igreja diferente. Falei, misericórdia, está amarrado. Que é isso? Mas tem pessoas que às vezes não querem se conectar. E aí, quando Deus moveu naquele dia, eu posso dizer, não vai ter. E aí quando o povo chegou achando que agora eu vou chegar para a palavra, ele já estava aqui, o amor de Deus, o Pai. Acabou. Agora, Gil, faz o louvor aí. Mudou tudo.
Porque foi um comando do Espírito Santo. Deus disse assim: o povo está mal acostumado, só chega atrasado no culto porque não quer me adorar. Só vem pela palavra, cuidado, porque isso pode ser idolatria. Eu só vou à igreja quando o apóstolo René prega, isso é idolatria. Só vou à igreja quando o apóstolo Liberato prega, isso é idolatria. Porque a igreja é de Jesus Cristo. E a gente vem aqui adorar, porque eu ser igreja, eu estar com meu irmão. Pode até não ter liturgia, pode não ter louvor, pode não ter dança, pode não ter nada disso, mas eu estou com meu irmão, estou sendo igreja. Isso é ser igreja. Isso é mover de Deus. Quem manda é o Espírito Santo, quem se move é Ele. O que eu tenho que fazer então? Eu preciso me render. Eu preciso deixar que Ele se mova na minha vida. Eu preciso deixar que Ele governe a minha vida. Eu preciso chegar nessa noite com humildade e dizer: Senhor, eu dobro os meus joelhos e eu me arrependo por não estar sendo igreja, porque eu quero voltar a ser igreja. Eu quero estar em comunhão com o meu irmão e eu quero depender de Ti. Eu quero ser movido por Ti e não mais por mim mesmo. Porque no momento em que nós somos movidos pelo Espírito Santo, existe um outro fator que faz com que a igreja cresça: unidade. O que nos faz crescer é a unidade. Quando nós éramos desse tamanho em Manaus, começamos com 169 pessoas. Hoje somos milhares. Temos várias setoriais, igrejas satélites espalhadas na cidade. Temos bases celulares espalhadas na cidade. Somos uma multidão, somos uma influência no estado. Hoje somos um povo que não podemos contar. Mas quando nós éramos desse tamanhinho, como é que a gente conseguiu tanta coisa? O poder da unidade, pelo mover do Espírito Santo. Então que esses dias nós possamos voltar à essência. Estamos em Pentecoste, que o Espírito Santo desça nos nossos corações novamente, que possa nos reavivar, que possamos ser movidos por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Fique de pé, por favor. Já que me deram um piano aqui, eu vou aproveitar ele. Espírito Santo, nós reverenciamos a Tua presença neste lugar, nesta noite. Nós nos arrependemos naquilo que temos falhado, por não nos submetermos à Tua voz, à Tua doce voz. E pedimos que o Senhor se mova em nós. Tu és a fonte de águas da vida. Espírito Santo, eu quero mais de Ti.
águas da vida. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Oh, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Oh, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam reunidos em o nome do Senhor, e o Espírito Santo soprou sobre eles, e vieram como que línguas de fogo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, levante a sua voz a Ele. Espírito Santo, oh, Espírito Santo, sim, eu necessito mais, eu quero mais de ti. Oh, eu quero, necessito, Espírito Santo, oh, Espírito Santo,
Sopra sobre nós, Espírito Santo, nessa noite. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Espírito. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Espírito. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Espírito. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Espírito. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quero mais, quero mais. Eis-me aqui. Doce Espírito Santo de Deus, sabemos que Tu estás neste lugar, nessa noite, em nossas vidas. E eu peço que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas hoje seja completada. E que o Senhor cumpra em nós os Teus propósitos, os Teus desígnios. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos recebem, digam aleluia, digam glória a Deus e dêem um forte aplauso a Ele. Aleluia. Acho que quando a glória do Senhor vem, fica difícil, né, a gente dar um segmento, porque eu sei que Deus está operando na vida de cada um. Somos igreja na coletividade, não na individualidade. Forte. E por isso Gálatas fala, né, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Deus te trouxe aqui para falar com você. Ele quer se mover na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, financeira e familiar, de uma forma sobrenatural. Quando eu estava orando hoje por esse congresso, Deus disse que ia girar uma chave dentro de cada um aqui, e que ia vir libertação, transformação, cura. E eu creio que começou uma obra na nossa vida, que os céus da sua vida venham está de uma forma sobrenatural, visitada pelo Espírito Santo. Eu creio que Deus falou muito fundo hoje. Obrigado, apóstolo Gilmar, apóstola Ana Márcia, obrigado pela equipe, obrigado pela sua vida, porque juntos somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Pai, quero abençoar os teus filhos. Guarda eles, Pai, debaixo desta unção que repousou hoje. Que eles venham, Pai amado, andar segundo a tua vontade, o teu querer, crendo sempre, Pai amado, ó Deus, que o Senhor vai vir buscar a sua noiva. E é na coletividade que o Senhor forge em nós, Pai amado, um caráter, ó Deus, que toque no seu coração. Que cada ato, cada atitude nossa, Pai amado, venha fazer a diferença, seja na nossa casa, no nosso território, na nossa geografia. Que o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito repouse com poder, graça e glória em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você recebe, dá a melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Amanhã, às 16 horas, vamos começar aqui em ponto, às 16 horas, vai ser algo poderoso. Não venha
atrasado, porque amanhã eu creio que vai encher aqui. O segundo ponto aí que o apóstolo vai pregar vai ser tremendo. Amém? Diga assim para o seu irmão: você é especial. Que o Espírito Santo te conduza. Amém. Beijo no coração.